Júlio Moraes Oliveira, com quem nós vamos conversar justamente sobre aquele caso aqui pontuado, ou seja, uma pessoa que, de certa forma, termina sendo constrangida em público. Professor Dr. Júlio, seja bem-vindo aqui ao nosso Justiça na Tarde. Mais uma vez, muito obrigado ao senhor pela atenção que o senhor sempre tem aqui com a nossa emissora. Muito boa tarde para o senhor. Boa tarde, Walter. Eu que agradeço o convite da Rádio Justiça mais uma vez. Estou à disposição de vocês aí. Muito obrigado ao senhor. Bom, sobre este caso, né, em que uma pessoa no comércio, em Santa Catarina, quer dizer, entregou uma nota para pagar umas compras e de repente houve a suspeita de quem estava recebendo, portanto, essa nota, de que aquela cédula seria falsa. E claro, houve, enfim, muita discussão, até que se chegou à conclusão de que, de fato, a nota era verdadeira. Mas o constrangimento tinha acontecido, já que foi em público, chamando muito aí a atenção aí das pessoas. A questão é justamente essa. É importante que nessa relação de consumo, quem de alguma forma atende o público tem que ter a devida orientação, até mesmo para evitar essa questão da exposição em público de uma suposta irregularidade que não tem nenhuma afirmação, não tem, portanto, nenhuma, enfim, colocação de que seja de fato o que está sendo suspeito. É importante que se tenha esse protocolo, vamos colocar dessa forma, para não expor, portanto, uma pessoa inocente, mesmo que fosse acusada, para não expor as pessoas dessa forma, professor. Sim, Walter, olha só, vamos por partes aqui. O próprio Banco Central, ele tem uma normativa no site do Banco Central do que o cidadão deve fazer quando ele encontra uma nota falsa. Isso vale tanto para comerciantes quanto para o consumidor. A primeira coisa que o consumidor ou que o comerciante tem que fazer quando encontra uma nota falsa é levá-la a uma agência bancária para que a agência bancária encaminhe essa nota falsa para o Banco Central e aí sim o Banco Central vai fazer uma análise dessa nota falsa. O que muita gente acha, e isso acaba caindo no ditado popular, é que a pessoa às vezes tem conhecimento técnico ali para poder saber se uma nota é falsa ou não. E o que tem acontecido muito aqui no Brasil é exatamente isso. A pessoa às vezes encontra uma nota do comércio e aí acusa aquela pessoa de estar entregando uma nota falsa e aí quando vão se verificar exatamente a autenticidade da nota, a nota se demonstra verdadeira. E aí nesse caso a gente tem uma falsa imputação de crime, que está previsto no artigo 340 do Código Penal. Então o estabelecimento é a pessoa que acusa alguém de estar transitando nota falsa, também pode responder por crime, caso aquela nota não seja falsa. Entendo. Até que nesse caso, inclusive, houve aí a retenção da pessoa, até a chegada da autoridade competente, no caso a polícia, e depois chega, portanto, à conclusão, não era nada disso, desculpa, foi, portanto, aí um equívoco. Agora, é importante quando o senhor cita o Banco Central, até mesmo a título de orientação, ou seja, a pessoa, evidentemente, que percebe que a nota é falsa, não vem com essa de deixa eu passar o prejuízo para frente, que eu não vou ficar nesse prejuízo. Quer dizer, quando ela nota que a cédula é falsa, quando percebe que é falsa, de que forma espontânea, qual é a maneira exata para agir, para evitar justamente que lhe venha também uma imputação de crime, professor? De crime. Olha só, existem duas situações que podem acontecer aí, Walter. Se você está numa agência bancária, por exemplo, e sacou um dinheiro no caixa eletrônico, até mesmo no caixa, e percebeu que é uma nota falsa, você tem que procurar imediatamente o gerente da agência para efetuar a troca dessa nota. E o banco é obrigado a trocar essa nota caso isso tenha ocorrido no seu estabelecimento. Se isso acontecer no caixa eletrônico, fora da agência bancária, fora do horário do expediente, você deve procurar a agência do seu banco no outro dia para poder fazer a troca dessa nota também e apresentar essa nota que tem uma suspeita de ser falsa. Agora, se você recebe uma nota falsa através de um troco, de um estabelecimento, de qualquer outro lugar, e você percebe que essa nota é falsa, você tem que levar essa nota à agência bancária. Você não pode passar ela para frente. Então você vai à agência bancária e leva essa nota. E aí acontece o seguinte: se o banco constatar que a nota é verdadeira, o banco vai te reembolsar o valor daquela nota que você levou. Agora, se a nota realmente for falsa, infelizmente a pessoa vai ficar no prejuízo. E aí não tem muito o que se fazer. Mas em momento nenhum, se a pessoa tomar essa providência de procurar a agência bancária, ela vai incorrer no crime do artigo 289 do Código Penal, que é a falsificação de moeda. Então a primeira providência a se tomar é ir até uma agência bancária
entregar essa nota falsa para que o Banco Central avalie realmente se aquela nota é falsa ou não. A gente tem que pensar o seguinte, Walter, cada vez mais as falsificações estão mais bem feitas. Então, a olho nu, simplesmente pelo olhômetro, né, como a gente diz, não é possível muitas vezes identificar se uma nota é falsa ou não. E aí você imputar isso, essa responsabilidade a um terceiro, isso pode ser uma situação muito pior do que simplesmente continuar com aquela nota com você. Agora, se ela tem certeza que realizou uma compra e recebeu em troco essa nota, ela pode retornar a este estabelecimento ou, como o senhor muito bem pontuou, tem que, daí para frente tem que ser no Banco Central ou numa instituição bancária? Ela não pode passar essa nota para frente e muito menos retornar ao estabelecimento, porque muitas vezes, Walter, a gente não tem certeza também que aquela nota veio daquele lugar. Isso demanda uma investigação criminal, é todo um aspecto muito mais complexo. Então, se você está com uma nota, você suspeita que essa nota é falsa, a solução é encaminhar uma agência bancária. Infelizmente, a gente tem que assumir esse prejuízo. Então, você imputar a responsabilidade a alguém sem ter certeza disso é muito pior. Entendo perfeitamente. Bom, agora, como o senhor muito bem pontuou, né, a perfeição das notas falsas, por conta de tecnologia empregada de forma criminosa, vamos colocar assim, né, faz com que a nota venha ali quase que com um padrão de perfeição, quase que se assemelha à Casa da Moeda quando emite, portanto, essas notas, evidentemente guardando aqui as devidas proporções em termos de qualidade, mas realmente a olho nu para um leigo, né, realmente é possível passar sem perceber. Mas tem sempre aquele detalhe, né, nas bordas das notas, tem ali uma saliência onde a pessoa pode, ali com a ponta dos dedos, ali sentir alguma coisa, como também é possível olhar contra a luz, ali provavelmente tem ali, na nota verdadeira, tem ali uma imagem que só é vista dessa forma, que nas notas falsas eu creio que ainda não se chegou ainda nessa perfeição, né, professor? Sim, com certeza. Inclusive, Walter, existe um aplicativo que o próprio Banco Central disponibiliza, que chama Dinheiro Brasileiro. É um aplicativo que você baixa no celular e esse aplicativo te ajuda a identificar ali quais são os itens de segurança da nota de real. Então, se você está em dúvida se a nota é verdadeira ou se é falsa, você usa esse aplicativo e aí você consegue ver ali com quais são os itens de segurança, se aquela nota realmente está correspondendo àqueles itens de segurança. Mas mesmo assim, Walter, é aquilo que a gente está falando aqui. Às vezes o próprio Banco Central precisa fazer uma análise muito técnica para se chegar a um resultado verdadeiro ou falso, né? Então o consumidor, o comerciante, muitas vezes também não tem essa capacidade de fazer isso ali a olho nu, né? Então isso dificulta bastante essa discussão sobre a falsidade ou não do dinheiro. Entendo. Quer dizer, no caixa rápido, quando faz ali o saque, eu fui testemunha de um caso aqui em Brasília, que de fato a pessoa buscou um saque, nesse saque e, portanto, esse conjunto de notas. E claro, a pessoa ficou apavorada, sem saber o que fazer. Falei, o que você tem que fazer é ir na polícia registrar e deixar ali a nota, ou então retornar ao banco. Evidentemente que toda a aproximação num caixa rápido, quando manuseia também um caixa rápido, tem ali uma filmagem, né, que faz parte do serviço de segurança do banco, pelo menos vão ver que você esteve ali tal hora, tal dia, e verificando a cédula e o número da nota, eles vão saber também se aquela nota partiu dali ou não. Quer dizer, pode ser um procedimento assim também, professor? Sim, claro. Existe uma resolução do Conselho Monetário Nacional, que é a resolução 4492/2016, e a circular 3798 de 2016. Essas duas normas, elas falam, inclusive, que o consumidor não precisa fazer um boletim de ocorrência. Se ele, por exemplo, sacou um dinheiro no caixa eletrônico e percebeu que existe uma nota falsa, ele deve procurar a agência bancária sem necessidade de fazer boletim de ocorrência e levar essa nota falsa lá para que seja averiguado realmente se aquela nota é falsa ou não. Se a nota realmente for falsa e foi retirada do caixa eletrônico, o banco vai ter que reembolsar aquele valor, tá? Agora, se ela for falsa, o banco vai ter que reembolsar aquele valor para o consumidor. Tá muito bem. Agora, o importante
importante também deixar muito claro, né, a parte do comércio que recebe, portanto, aí uma moeda falsa e está ali o consumidor ali, o importante é ter realmente a tranquilidade, sem a exposição da pessoa em público. Eu imagino que dentro do estabelecimento deve ter ali um local onde pode se conversar ali de forma tranquila, até para não expor a pessoa que está ali nessa situação, né, professor? Com certeza. Walter, até nessas orientações do Banco Central, o próprio Banco Central afirma que aquela pessoa que recebe uma nota com suspeita de ser falsa, ela pode recusar. O que ela não pode fazer é acusar aquela pessoa que entregou a nota de ser, né, a pessoa que está transitando aquela nota falsa. Até porque não se sabe até então se a nota realmente é falsa ou não. E se você imputa um crime a alguém, você vai responder por isso, caso a nota seja verdadeira. Então, a orientação que se dá desde os estabelecimentos de modo em geral é, perceber que há uma nota falsa, recomenda a pessoa a procurar uma agência bancária para que ela verifique se aquela nota é falsa ou não. E não simplesmente apontar e já acusar aquela pessoa de que há uma falsificação do dinheiro. E nesse caso nós estamos aqui abordando, como eu disse, né, ocorreu e foi julgado no Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina. No caso aqui, a pessoa que estava portando essa suposta nota falsa, o assunto reverteu e acabou, portanto, o estabelecimento tendo que indenizar a essa pessoa, por determinação da Justiça, em R$5.000. Ou seja, a pessoa buscou os seus direitos, né?